Alô meus amigos, alô minhas amigas, boa tarde, esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui na internet. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e deixe o seu like, né, aqui para ajudar que o conteúdo seja divulgado para mais pessoas. Olha meus amigos, a desigualdade no país cada dia está ficando mais óbvia, né? Quanto mais você anda por aí, quanto mais você conhece e conversa com as pessoas, você vê o sofrimento da população mais carente desse país. Olha, o rendimento médio mensal obtido com o trabalho do 1% mais rico da população brasileira atingiu em 2018 o equivalente a 33,8 vezes o ganho obtido pelos 50% mais pobres. No topo, o rendimento foi, olha, de R$ 27.744. Na metade mais pobre, R$ 820. Olha a diferença de rendimento, 27 mil para 820 reais. E a tendência, meus amigos, é só piorar, infelizmente. A diferença entre os rendimentos obtidos pelo 1% mais rico é dos 50% mais pobre. No ano passado é recorde na série histórica da PNAD-C. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que é obtida pelo IBGE, né, que começou a ser medida isso em 2012. A desigualdade aumentou porque o rendimento real do trabalho da metade mais pobre caiu ou subiu bem menos do que o dos mais ricos, sobretudo nos últimos anos. Ou seja, literalmente está funcionando igual aquela música das meninas, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Essa que é o retrato da realidade brasileira nos dias atuais. Para a gerente de pesquisa, né, Maria Lúcia Vieira, o aumento das desigualdades reflete a recessão do mercado de trabalho nos últimos anos, que impacta principalmente aqueles que vivem de ocupações menos formais. Os mais pobres acabam sofrendo mais do que aqueles carteira de trabalho ou funcionários públicos, por exemplo, disse ela em entrevista para comentar a pesquisa. De 2017 para 2018, por exemplo, o ganho dos 10% mais pobres caiu 3,2%, ou seja, para 153 em média, enquanto o 1% dos mais ricos aumentou 8,4% para 27.774. O setor público, né, ele é mais estável, isso é uma realidade, né? Principalmente porque tem mais segurança, as pessoas que entram dificilmente é admitido do setor público, né? Mesmo que muitos sabemos que deveriam ser demitidos, mas enfim não são, né? Porque a lei não permite por enquanto, mas enfim, olha, desde o início da pesquisa, coincidindo com o aumento na desigualdade, né, houve ainda uma diminuição no total de domicílios atendidos pelo Bolsa Família, de 15,9% no total do país em 2012 para 13,7% em 2018, ou seja, o Bolsa Família ainda elevava, né, o valor da renda entre as pessoas mais pobres. Vista do outro lado, a extrema concentração de renda no Brasil revela que os 10% da população com os maiores ganhos detinham no ano passado 43,1% da massa de rendimento, 119,6 bilhões, e a outra ponta, os 10% mais pobres, ficavam com apenas 0,8% da massa, ou seja, 2,2 bilhões, né? A disparidade de renda no Brasil tem ainda forte aspecto regional, como o Sudeste, com pouco mais de 40% da população, concentrando uma massa de rendimento de 143,7 bilhões, superior à de todas as outras regiões somadas. É porque, né, a região Sudeste é a região mais desenvolvida do país. Eu fico triste, né, gente, em ver esse tipo de comparação, porque a esperança, aqui o canal luta muito pela igualdade social, né, porque eu não quero que você que está lá do outro lado acompanhando esse vídeo fique rico, milionário. Eu quero que você tenha sim uma qualidade de vida boa, por exemplo, que você tenha uma internet decente, que você tenha um plano de saúde decente, que você tenha, né, gente, a sua aposentadoria, aqueles que é pessoa de idade, que é o deficiente, tem o seu benefício sem ter aquele medo de perder, aquelas pessoas que são assistidas pelo Bolsa Família, que continue tendo o Bolsa Família, mas a esperança também
do chefe dessa família, da chefa dessa família ter um emprego formal com carteira assinada, porque, gente, o que vai gerar renda nesse país não existe milagre, não existe, é a geração de emprego, mas infelizmente o governo ele não está muito preocupado, né? A gente vê isso desde lá no finalzinho do mandato da ex-presidente Dilma, passou pelo Michel Temer e agora nesse presidente não há uma preocupação enfática na geração de emprego. Enquanto não se investir fortemente pela geração de emprego, infelizmente, meus amigos, a realidade vai daí a pior, ou seja, o rico vai continuar subindo, enquanto o pobre, né, aquele que vive nas periferias, a sua renda per capita cada vez mais vai diminuir. Eu pergunto para você que está aí do outro lado, será que esse governo vai conseguir mudar essa realidade, fazer com que o emprego volte novamente a trazer alegria para a população brasileira? Se você ainda tem esperança no nosso país, se você acredita que o país possa ser um lugar gostoso de viver, deixe o seu like, comente aí o que você pensa, o que você acha, na sua opinião, que é preciso fazer, que o governo tem que fazer urgentemente para que volte o emprego, para que volte a renda no Brasil. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.